2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Mas graças a Deus que nos conduz sempre vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Às vezes eu sou capaz de me perguntar por que nós, e isso deve ser uma pergunta minha e deve ser uma pergunta sua também de vez em quando. Por que nós nos reunimos assim? Por que nós fazemos isso? Por que nós nos reunimos dominicalmente e por cerca de 30, 40, às vezes 50, 1 hora, Maria, de pregação, vale? De vez em quando nós nos reunimos aqui e durante esse período a gente ouve a palavra do Senhor, medita nas escrituras sagradas. Às vezes eu me pergunto porque muitos de nós pode, em algum momento da vida, pensar e imaginar que basta uma leitura devocional das escrituras, basta nós estarmos devocionalmente lendo a Bíblia, orando para que aquilo que está reservado a nós possa vir como clareza. Só que aí eu me deparo com um texto como esse. E só pela profundidade, por tudo que esse texto carrega de verdade fundamental da nossa fé, já me é suficiente para saber que o Senhor deseja falar muito mais ao meu coração e ao teu coração a respeito de Cristo Jesus, e que esse ambiente da presença de Deus, porque a presença de Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus está, sobretudo, marcada na comunhão dos santos. E eu creio, e tenho dito isso com confiança, que aqui, juntos, nós experimentamos a maior densidade da presença de Deus que qualquer ser humano pode experimentar. A igreja é o ambiente onde nós experimentamos a maior densidade da presença, da graça, da misericórdia, do poder de Deus que qualquer um pode experimentar, porque Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. E que pela pregação da igreja, pela presença da igreja nesse mundo, as portas do inferno não poderiam impedir o avanço do reino de Deus, de modo que a presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, é garantia nessa noite, na minha, na sua vida, no meio de nós, de modo que eu te convido a de fato abrir o teu coração para a iluminação da palavra do Senhor para este momento.
E eu separei para a nossa meditação esse texto por conta de uma única palavra. Paulo diz que dá graças a Deus, porque sempre nos conduz vitoriosamente. Que sempre nos conduz em vitória. E sem dúvida nenhuma, vitória é um evento que dinamiza nessa dinâmica de adversidades, de tribulações. Vitória é aquilo que todos nós queremos experimentar ou viver nas nossas vidas o quanto for possível viver. Vitória é a linguagem do nosso tempo. Vitória é o que nós queremos e precisamos para a vida, porque na dinâmica das adversidades, das intempestividades da vida, das intempéries, tudo que a gente quer experimentar tem a ver com vitória. Só que Paulo fala que Deus nos conduz em vitória num contexto muito específico. Paulo está dando à igreja de Corinto um breve relato da sua peregrinação ministerial. Está falando de como ele precisou viajar para outras regiões, para outros lugares, pregando o evangelho. E como ele sentia arder no seu próprio coração o desejo de encontrar essa igreja, a igreja de Corinto, novamente. Ele havia escrito uma carta muito dura a essa igreja. A história e a tradição interpretativa das Escrituras contabilizam pelo menos 3 cartas que o apóstolo Paulo teria escrito à igreja de Corinto. A primeira carta, ela está registrada e recebe como registro a primeira carta aos Coríntios. A segunda carta, possivelmente, foi perdida com o tempo. Não foi registrada para a posteridade. Possivelmente, era uma carta ainda mais dura do apóstolo Paulo a respeito da vida daquela igreja. A terceira carta para a gente virou a segunda carta. E ficou registrado na Bíblia Sagrada como a segunda carta aos Coríntios. Essa segunda carta faz menção desses escritos de Paulo à igreja de Corinto e a como ele havia admoestado aquela igreja, como ele havia chamado a atenção daquela igreja, como era necessário que doutrinariamente o apóstolo desse a eles alguns corretivos, mas Paulo igualmente se preocupa em registrar não apenas o desejo de estar com eles para reparar algumas questões, como incentiva a igreja de Corinto a viver a dispensação do amor. Ele abre um espaço nesse relato do seu itinerário e diz a eles que eles deveriam acolher os pecadores em amor e que ele mesmo estava desejoso de ir encontrá-los, porém não teve oportunidade. Ele foi impelido pelo Espírito a uma outra região.
e não poderia passar em Corinto, não poderia fazer essa visita, que eles deveriam resolver esses problemas da comunhão, acolhendo uns aos outros, sobretudo aqueles que haviam falhado na comunidade em amor, e que ele, se pudesse, faria isso igualmente. Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus para bem longe da igreja de Corinto. Ele estava sendo conduzido para essa estrada estreita que o próprio Jesus havia feito em direção a Jerusalém. E Jerusalém é um lugar estreito. Jesus, quando entra em Jerusalém, Jesus é tomado com violência e morto. Paulo, igualmente, quando chega em Jerusalém, é preso e morto. Nesse tempo, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto no meio da sua vocação missional. Paulo está registrando à igreja de Corinto o desejo e a vocação que ele tem de fazer o nome do Senhor conhecido. Paulo sabe que deve tomar um outro caminho, que a vocação e o chamado dele estavam impulsionando ele para outro lugar. E é nesse contexto que ele afirma que o seu contentamento está em perceber que é conduzido por Deus em Cristo Jesus vitoriosamente. E que essa vitória tem como meta espalhar o conhecimento de Deus como perfume. Paulo está caminhando na direção dos mártires. Seu ministério está sendo conduzido a tornar o nome do Senhor conhecido, enquanto ele mesmo dá a sua própria vida, e ele diz que dá graças a Deus que sempre conduz vitoriosamente, sabendo do sacrifício que ele poderia ter de cometer, sabendo que a vocação e o chamado em Cristo Jesus, muitas das vezes, nos conduz a uma entrega radical das nossas vidas. Essa imagem que Paulo utiliza do perfume, eu já falei com os irmãos, é a imagem de um chamado triunfo romano. Um general, um imperador, ia à guerra e conquistava uma outra nação, ele vinha trazendo escravos de guerra, pessoas que foram tomadas como os despojos da guerra, como riquezas da guerra. Além da riqueza material, havia a riqueza humana. Quando eles entravam pela cidade, pelos portões de Roma, o povo todo aclamava o general como vitorioso. Os escravos traziam consigo especiarias das suas cidades natal. E para cada altar a um deus do Império Romano era aceso essas especiarias, era queimado essas especiarias. De modo que todo mundo, quando o general com seu exército, com a sua comitiva passava, sentia
aquele perfume no ar. Para esses escravos, o cheiro era de morte. Que ao final daquela via de triunfo, a maioria deles seriam sacrificados. Para o povo que estava ali, aclamando aquele general, era um perfume de vitória. Era um cheiro de vitória. Era uma fragrância de sinal, ou como sinal de vitória, segurança, estabilidade do seu governo. E Paulo se utiliza dessa imagem para dizer que Jesus é esse general, é esse imperador, é esse soberano que nos conduz sempre em triunfo. Eu não sei você, mas eu tenho dito aqui na nossa igreja que eu tenho absoluta segurança de que 2025 pode ter a luta que for. Meu amigão, pode ter a batalha que for. Eu sei que eu posso confiar, porque o sinal da fragrância do Senhor enche esse lugar de certeza de que eu sou conduzido vitoriosamente em Cristo Jesus. De que sobre todos os poderes, sobre todas as forças, o Senhor é aquele que me conduz vitoriosamente. Então lutas podem haver, batalhas podem acontecer, adversidades podem aparecer, mas eu tenho segurança naquele que conduz as nossas vidas em vitória. Mas de que vitória nós estamos falando? De que tipo de vitória Paulo está falando? Se esse é o contexto, de que tipo de vitória ele está falando? Não há dúvida nenhuma de que a vitória, sobretudo a vitória que Paulo está disseminando para a igreja de Corinto, é a vitória que nos traz paz com Deus. É a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário e que, de fato, não podem ser medidas pelas circunstâncias dessa vida. Porque Paulo vai dizer que chegando na cidade onde o Espírito Santo havia destinado ele, nenhum dos seus amigos estavam ali. E sobretudo ele havia sentido falta de Tito. De que as perseguições e as tribulações enfrentadas foram tantas que ele resolveu sair daquela cidade. Que a solidão, que a adversidade, que todos esses sentimentos no coração dele fizeram em algum momento ele sair daquele circuito. E de como, mesmo assim, ele sabia que Deus estava conduzindo ele em triunfo. Porque a primeira coisa que eu e você, que esse ano queremos exalar a essência da vida, queremos exalar o bom perfume de Cristo, precisamos ter, meus irmãos, é a certeza de que não se pode exalar o perfume de Cristo se estamos resignados a sermos conduzidos por Ele. Quem exala o perfume de Cristo não tem medo de ser conduzido pelo Senhor. Quem exala o bom perfume de Cristo
não tem medo, não tem receio de ser conduzido por Ele, de permitir que a sua vida seja direcionada pela vida de Cristo e pelos seus propósitos para as nossas vidas. Nunca vivemos um tempo onde se submeter a alguma coisa é tão radicalmente oposto aos nossos desejos e vontades. Nós somos, todos nós, até você que está com o cabelo já branco, já ficando careca, até você tem uma certa resistência em se submeter, não é verdade? Se submeter é alguma coisa que simboliza ou significa abrir mão dessa autodeterminação dos próprios desejos. Eu quero, desejo e quero que se realize. A minha vontade, o meu querer, aquilo que eu procuro para a minha vida, isso eu quero realizar. A autodeterminação dos seus próprios desejos está em ser autônomo, em não se submeter a nada. Hoje em dia, se submeter é sinal de nulidade. A gente ouve por aí várias vezes ressignificações das Escrituras por conta, por exemplo, da recomendação de Paulo sobre a relação da mulher na igreja. Não é bem assim. Sobre o papel do marido. E esse papo aí de que eu tenho que dar a minha própria vida? Tá maluco. Do nada. Esse negócio que eu tenho que me submeter e que ele é o cabeça da casa, eu morrer por ela, tá doido. O cara aparece lá, igual esses vídeos que de vez em quando a gente vê na internet, né? O cara chega com a mão grande lá para assaltar, tá o homem e a mulher, você olha pro camarada, o cara já, ó, deu linha na pipa, e a mulher lá entregando o celular, carteira. Esse negócio de morrer pela mulher, tá doido. Cada vez se submeter é alguma coisa que a gente quer longe das nossas vidas. Porque se submeter tem esse tom, essa declaração de nulidade. Um autor vai dizer: elevar o teu coração para Deus, com humildade, impulso de amor, é buscá-lo, e somente a Ele, não aos seus dons. Além disso, detesta pensar noutra coisa que não seja Ele mesmo. Deste modo, nada atue na sua inteligência, nem na tua vontade, senão o próprio Deus. O autor de A Nuvem do Não Saber, um autor desconhecido, fala sobre um estado diante de Deus de absoluta nulidade. Você já pensou estar pensando tanto em alguém que a tua inteligência fica cancelada? Que você pensa e se concentra tanto numa pessoa que você deixa de ter vontade e que a tua vontade é a vontade daquele que você pensa. Já pensou viver uma vida cristã assim? Se deixar conduzir pelo Senhor
é deixar que a vida dele, a vida de Jesus, viva em nós. É o exercício de esforçar-se para que a vida do Senhor seja a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos ter é a consciência disso, de que se nós não nos submetermos ao Senhor, nós não exalaremos o perfume de Cristo. Segundo, a vida e a vitória, melhor dizendo, a respeito do qual Deus nos está conduzindo, é a vitória de Cristo Jesus sobre todos os poderes desse mundo. Existem 4 coisas que podem dominar a nossa vida. A primeira é a nossa própria natureza, a nossa carne. A segunda é o sistema desse mundo, que pode dominar a nossa mente, o nosso coração. A terceira é o diabo, que pode conduzir os nossos caminhos. A quarta coisa é o Senhor. Se nós não estamos sendo conduzidos pelo Senhor, alguma coisa está conduzindo a nossa vida. Não tem jeito, não tem escapatória. Ou a nossa própria natureza se autoafirma como volúpia de ser e somos dominados por ela, ou os desejos desse mundo são aquilo que domina nosso pensamento, as nossas preocupações, ou é o inimigo que sufoca a palavra de Deus nas nossas vidas e rouba de nós a garantia de um crescimento saudável, ou nós somos uma terra onde vê o crescimento do Senhor e da sua palavra em nossos corações. E a vitória que o Senhor Jesus realizou é a vitória de libertação sobre todos esses poderes. Sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, Jesus se tornou vitorioso. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que hoje nós podemos cantar o triunfo do Senhor, que hoje nós podemos proclamar o seu triunfo, porque todos os poderes desse mundo foram derrotados na cruz de Cristo, que ao levantar a sua cruz e da morte ressuscitar ao terceiro dia, ele colocou todos esses poderes sobre extrato dos seus pés, ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos dá a vitória, porque tragada foi a morte pela vitória. Hoje nós podemos cantar como aquele antigo hino cristão: louvarei para sempre a Jesus, seu triunfo meu gozo será, quem por mim padeceu numa cruz, muito em breve em glória virá. Ele é vitorioso sobre todos os poderes, sobre todas as forças. A sua vitória está diante de nós. Essa vitória de Cristo Jesus é a vitória da inauguração do seu reino.
é a vitória da insurreição do seu reino sobre esta realidade. Pensamos e vemos todos os poderes como se eles estivessem aqui, nesse mundo, festejando a sua própria existência. Vemos a nossa natureza forte, muitas das vezes implacável sobre nós. Vemos o mundo cada vez mais e os seus sistemas cada vez mais poderosos, com poder de destruição, escravizando famílias, vidas, sociedades. Vemos as guerras, vemos o poder deste mundo. Muitas das vezes vemos o poder do diabo, dominando corações, desviando pessoas da verdade, mas elas só têm a aparência de que vivem, porém estão todas mortas. Elas só têm aparência de vida. Eu não sei se vocês viram, é que o pastor é muito novinho, mas aquela série Stranger Things, o mundo invertido, há uma realidade absolutamente presente, viva, e há um mundo de cabeça para baixo, um outro mundo paralelo a esse. Tudo que acontece num, acontece também no outro. São dois reinos diferentes, são duas realidades diferentes, só que absolutamente paralelas umas às outras. O reino de Deus é esse mundo invertido, onde os poderes desse mundo estão todos destruídos. O que reina é o Senhor em absoluto. E os anjos do céu, diferente da gente que fica aqui caladão, meio amarrado, dizem santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A irmã Ana Paula falou que eu tinha que pregar hoje naquele estilo pentecostal. Mas eu acho que é vocês que não estão no estilo pentecostal hoje. Eu estou aqui vibrando. O reino de Deus é uma realidade presente desde a vitória de Cristo Jesus sobre todos os poderes. Embora esse mundo ainda persista em durar como tal, mas chegará o dia, e essa é a esperança da igreja, onde a força da nossa natureza, a força deste mundo, os poderes do diabo já não poderão mais existir. Nesse dia, o Senhor, irmã Luísa, enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Nesse dia não haverá mais dor. Nesse dia não haverá mais pranto. Nesse dia nós veremos o nosso Deus triunfante. E com Ele, juntamente com Ele, triunfaremos. A vida que se submete a Deus e recebe os seus efeitos, os efeitos salvíficos da sua vitória, tornam-se expressão da sua essência. Cada um de nós foi chamado para ser a expressão dessa essência de Deus, essência da sua vitória. Eu e vocês estamos aqui nessa noite sendo conduzidos por Cristo em vitória. Para quê?
para sermos expressão da sua essência, para que todos tenham conhecimento dessa vitória, para que diante da cegueira espiritual que o mundo vive, cada um de nós seja um perfume de Cristo exalando a sua vitória, porque nós não vivemos mais no curso deste mundo, nós estamos no reino de Deus, nesse mundo invertido, vivendo paralelamente a essa realidade, mas com o perfume da vitória de Cristo Jesus como essência da nossa vida. A tradição espiritual na história da igreja vai chamar esses três movimentos que eu falei aqui de estados da vida espiritual. Talvez você esteja no estado da vida espiritual onde é necessário purgar da sua vida tudo que não é de Deus. E assim entregar a sua vida ao Senhor para que Ele possa conduzir a sua vida. Talvez você já esteja experimentando essa iluminação de mente, de coração, de que serve um Deus cuja vitória já foi realizada. Ele não virá vitorioso, Ele é vitorioso. Você não receberá uma vitória, você em Cristo Jesus já é vitorioso. Todos os poderes e graça de Deus sobrenaturais já foram depositados na tua vida. Basta você ter a iluminação do Espírito de Deus para isso, para receber, para assumir a vitória de Cristo na tua vida. Talvez você esteja na última etapa. A tua vida já está exalando o perfume de Jesus aonde quer que você vá. É aquele estado de unidade com Deus. Quem vê a mim, vê o Senhor Jesus. Quem sente o meu perfume, sente o perfume da vitória de Cristo. Quem olha para os meus feitos, vê os feitos de Cristo. Quem olha para o meu comportamento, olha para o comportamento de Cristo. Quem olha para o meu caráter, olha para o caráter de Cristo. Eu não sei qual é o estado que você está, mas nessa noite eu te convido a participar da essência da vida. E a essência da vida é Jesus.